bem-vindos à Hora do Enem, programa oficial do estudante brasileiro aqui na TV Escola. E como hoje é o Dia do Adolescente, um abraço para essa galerinha que nos acompanha aqui na TV Escola. Sintam-se todos muito abraçados. Afinal, quem aí não tem um lado adolescente bem guardadinho aí dentro, hein? Não é mesmo? Notícias do Enem. O INEP reforça que o cronograma de aplicação do Enem 2021 para isentos ausentes da edição 2020 foi planejado de forma a garantir o direito dos estudantes a participarem do resultado do exame para acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificado SISU e do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, programas do Ministério de Educação do MEC. E você vem com a gente porque vamos conferir os destaques dessa terça-feira. Hoje é o dia também da luta nacional das pessoas com deficiência e no programa vamos conversar com Pedro Fernandes. A teleaula do dia do Lande Vieira é de redação com o tema Como Argumentar. No Jornal do Enem vamos conhecer Laísa Borges, estudante do ensino médio que mora em São José do Piauí. Então, gente, vem comigo porque está na sua hora, a Hora do Enem. E hoje nosso bate-papo é muito especial no Dia Internacional da Paz e também na luta nacional de pessoas com deficiência. Para isso eu vou conversar com Pedro Fernandes, direto de Petrópolis. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem, Tati? É um prazer estar aqui falando com você novamente, com o seu programa, com todo mundo que está nos assistindo. Eu vou fazer minha autodescrição rapidinho. Sou um homem branco, né, de cabelos pretos, olhos pretos, estou com óculos vermelho e de barba, e com uma camisa azul marinho com desenho em branco, com uma cadeira de rodas e um bailarino em pé. Isso. Escrito de rodas para o ar. De rodas para o ar, você que é ator, teve várias possibilidades e está representando várias pessoas com deficiência física. Estou usando a nomenclatura certa, Pedro? Sim, eu sou uma pessoa com deficiência física, né, tenho paralisia cerebral com cognitivo preservado, e é muito importante a gente falar disso, né, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que a gente precisa falar, né, que a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi assinado, né, no governo da Dilma Rousseff, e a gente precisa respeitar essa nomenclatura, que o correto é se falar, como diz a Lei Brasileira de Inclusão, né, são pessoas com deficiência, né. Em primeiro lugar, Tati, vem as pessoas, né, depois a deficiência. Por isso que a gente não usa mais o termo, né, deficiente físico ou pessoa especial. Então, o correto é falar é pessoa com deficiência. E me fala um pouquinho dessas leis, né? Quais são os benefícios que trazem que, de repente, são esquecidos por algumas pessoas? Então, né, essas leis, né, elas garantem acesso, né, uma educação regular, de qualidade, para as pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, sou a prova que o ensino regular, né, é beneficiário para a pessoa com deficiência e é beneficiário para quem não tem deficiência, né, essa troca, né, essa energia de troca, né, é muito fundamental para nós, pessoas com deficiência, estar na sociedade como um todo, né. Então, essa lei garante isso, né, um acesso à educação de qualidade, à saúde, e a gente tem, né, uma lei que regulamenta também os nossos conselhos, né, todos municipais, estaduais e federais, que luta pela inclusão, de fato, né, pelas políticas públicas na área da pessoa com deficiência, né. Exatamente. E você falou muito sobre a pessoa, né, sobre a autoestima. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância para pessoas com deficiência. Então, Tati, é fundamental a gente falar sobre isso, né? Porque durante muito tempo ao longo da história, a pessoa com deficiência ela foi apagada, né? Ela não é vista como um ser de direitos, né? E a gente está mudando isso, mudou isso através da lei, através de muitas conquistas que a gente teve, né? E que a gente tem que conquistar muito mais, tanto, né, no mercado audiovisual, tanto em outros mercados de modo geral.
né? E a gente precisa enxergar a pessoa com deficiência como ela tem direito a ir e vir, ela tem direito a ter acesso à cultura, à educação, acesso ao lazer, né? Ela tem direito a namorar, ela tem direito a ter uma vida sexual, ela tem direito a ter uma vida acadêmica, né? E a gente precisa entender e respeitar cada indivíduo como ele é, independente da deficiência ou não ter deficiência, né? Ou seja, são muitas conquistas que já chegaram, né, estão aí em toda parte, mas tem muito a ser conquistado. Isso é uma consciência melhor coletiva do que de como se tratar, de como respeitar. O que você acha em relação a isso, Pedro? Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, que a gente precisa ressaltar esse poder da consciência coletiva, né, a consciência coletiva de respeitar o valor e a individualidade e o coletivo como qualquer outro, né, como qualquer outra luta, né, e a gente precisa entender a importância que tem as políticas públicas de inclusão, tanto na cultura, tanto na educação, quanto na saúde. E a gente precisa lutar para que a gente não tenha nenhum retrocesso dos nossos direitos que foram conquistados ao longo dos anos, né? Então a gente precisa se mobilizar enquanto sociedade para que a gente consiga preservar os nossos direitos e garantir que eles sejam executados da melhor forma para a categoria das pessoas com deficiência e que a gente tenha um país, uma nação muito mais inclusiva do que é realmente, né? E para finalizar, você que está representando tantas pessoas com deficiência, eu queria que você finalizasse com uma mensagem. Então, Tati, eu quero finalizar com uma mensagem que a gente precisa enxergar a pessoa com deficiência como pessoa, né? A gente precisa enxergar a pessoa com deficiência como um cidadão de direitos, né? A gente tem muito potencial aí, tem muitas pessoas com deficiência que trabalham, que estudam, que namoram, que são influenciadores digitais, que estão na mídia. Então, vamos buscar o conteúdo, vamos lutar contra o capacitismo, né? O capacitismo que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. A gente precisa lutar contra esse preconceito, a gente está num momento muito difícil de recorte dos nossos direitos, né? E a gente precisa saber dos nossos direitos, conhecer os nossos direitos e lutar por eles. E estamos juntos na luta e vai passar e a gente vai conseguir atravessar essa maré aí que está difícil e vamos conseguir sobreviver a esse caos. Com certeza. Pedro, conhecimento é poder, né? Conhecimento de pessoas com deficiência e também de nós que estamos aqui para justamente ajudar cada vez mais as pessoas terem consciência disso tudo e dar respeito para o ser humano com deficiência ou não. Quero te agradecer demais, Pedro, pela sua participação aqui na Hora do Enem, num dia tão importante. Eu que agradeço, Tati. Muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. E tamo junto na luta. Tamo junto, Pedro. Gente, Pedro Fernandes, direto de Petrópolis, participando da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site que está aqui abaixo. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E na aula de hoje, nosso querido Lande Vieira vem apresentando a teleaula do dia de redação com o tema Argumentar. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Para ficar em forma,
treinar. Tem que pôr a mão na massa. Programa no ar. E hoje vamos falar de um momento essencial da redação do Enem: argumentação. Não dá pra vacilar, ainda mais com o cronômetro correndo. Por isso, a gente recebe a ajuda dela, que já é de casa, Milena Aire. Olá, meu querido, Seja como vai? bem-vinda. Tudo bom? Bom, professora, vamos pegar lá do começo. Vamos. Por que a redação do Enem é dissertativa argumentativa? O candidato do Enem, ele está tentando adentrar o meio acadêmico. E no meio acadêmico, além de se fazer bastante pesquisa científica, é necessário divulgar essa pesquisa. E como que se faz isso? Através justamente de textos dissertativos argumentativos. Não, evidentemente, no formato da redação do vestibular. Não tem aquela limitação, né, mínimo de 7 linhas, máximo de 30, como no caso do Enem. Mas os alunos terão que produzir, ler bastante e produzir artigos científicos, monografias, os trabalhos de conclusão de curso, chamados TCCs, né? Depois, se eles continuarem seguindo a carreira acadêmica, no mestrado se produz dissertação, né? Em paralelo com outros artigos, no doutorado se produz tese. Então, o tempo todo, o cientista, o acadêmico, né? Mesmo que ele trabalhe na área de humanas, às vezes as pessoas pensam que ciência só está no laboratório. Não, se faz ciências em humanas, né? Porque se pesquisa, se confrontam possibilidades e aí se tiram conclusões. Muitas vezes, assim, a pesquisa, ela parte de um pressuposto, de um ponto de vista, tal qual na redação do Enem. E aí esse pressuposto vai ser estudado com base em variantes, né? Vai se estudar dados da realidade, vai se estudar dados de um ser vivo, no caso de um laboratório de biologia. E aí, depois de confrontados, de verificados todos esses dados, vai se chegar a alguma conclusão. Essa conclusão ela não serve apenas para o cientista, para o estudante, ela vai ter que ser divulgada no meio científico, levada adiante. E muitas vezes o cientista, o professor, o pesquisador tem que defender aquela conclusão. Seja ela coerente com o pressuposto inicial dele, o ponto de vista em que ele acreditava no começo, seja uma conclusão diferente que ele possa ter chegado depois de estudar, mas ele tem que, primeiro, tornar isso público, e aí através de um texto que tem um encaminhamento dissertativo, onde tudo fique muito claro, e tem que ser também argumentativo, porque é assim que a ciência avança, né? Ele tem que defender a continuidade daquelas pesquisas, o avanço daquelas pesquisas. Então, sempre o que se produz na universidade é isso: texto dissertativo argumentativo. E qual a diferença entre dissertar e argumentar? Dissertar é explicar alguma coisa, né? Desenvolver um determinado assunto. Agora, quando você vai defender um ponto de vista, seja ele qual for, qual seja a relevância dele, aí você já entra no campo da argumentação. Essa é a diferença. E isso entra em outra questão, né, professora? Quando for argumentar, tem que ser objetivo, né? O aluno ele tem que tentar conduzir esse argumento para essa defesa de uma maneira racional. A racionalidade já pressupõe uma objetividade, né? E assim, eu costumo indicar para os alunos que eles se valham da conexão de duas possibilidades. Um argumento de natureza teórica, que a gente chama de premissa, e um argumento de natureza factual. A premissa é um conceito que vem assim de um tipo de raciocínio cujo nome é bastante repetido nas aulas de argumentação, um raciocínio chamado de silogismo. Então vamos pegar um silogismo bem básico para entender. É um pressuposto teórico tomado como verdade em um determinado momento histórico. Então, se eu digo assim, todo ser humano é mamífero, isso é uma premissa aceita para a nossa realidade histórica, né? Ok. E aí eu digo assim, Land é um ser humano. Essa é uma premissa menor. Eu peguei uma premissa maior, mais ampla, e outra menor. Conclusão, Land é mamífero. Então, duas premissas juntas, uma maior e outra menor, elas confrontadas entre si levam a uma conclusão. Não necessariamente, talvez não seja nem muito recomendável, que o aluno trabalhe só com premissas dessa natureza, teóricas, mas que ele associe uma premissa teórica a uma evidência factual.
Vamos supor que o caso seja, como eu acabei de tentar fazer, uma defesa da democracia. Então, para a defesa da democracia, eu partiria de uma premissa teórica relevante, aceita, um pressuposto da sociedade, de que a democracia, ela considera, por exemplo, que as melhores soluções, elas vêm das pesquisas, das respostas que foram encontradas com base na análise do maior número de variantes possíveis. Essa é uma premissa aceita. E aí, posso usá-la. Outra premissa em relação teórica também, em relação à democracia, de que um governo será tanto melhor, né, quanto mais pessoas, maior número de pessoas estiverem atendidas e satisfeitas com esse governo. Já tenho aí como base uma das duas para escolher, teóricas. Ok, elas são mais ou menos aceitas pela sociedade, são pressupostos. A elas eu acrescentaria premissas factuais. Então, por exemplo, eu poderia trazer, como junto a esse argumento teórico, uma análise do índice de desenvolvimento humano nos países onde a democracia funciona. Né? Como é que é em comparação a países com outros tipos de regime? Né? Ou então, como que tem sido, ao longo da história, a capacidade da democracia de se adaptar às diferentes demandas da sociedade, né? À medida que novas tecnologias surgem, grupos sociais se manifestam, como é que a democracia se adapta a isso? Então, eu tenho fatos históricos nos quais me basear para colocar junto daquelas minhas premissas teóricas. Então, esse é o tipo de argumentação que melhor se sustenta, que leva a conclusões assim mais difíceis da gente se objetar, sabe, se colocar contra, porque está bastante garantido. Tem a teoria e tem a prática. Fica legal. E isso leva a gente a tópico frasal? Leva a gente ao tópico frasal, sim. O tópico frasal, ele é um recurso bastante interessante, bastante funcional da argumentação, em especial quando a gente pensa na argumentação que está na redação do Enem, porque tem um limite, né, de tamanho ali que tem que ser respeitado. E o tópico frasal, ele em uma frase só, em um período, ele já de cara apresenta um ponto de vista do candidato em relação àquele tema. Olha só, vamos supor que o tema da redação seja a adoção de crianças, tá? Aí o candidato, lá no início do seu desenvolvimento, porque assim, o desenvolvimento é onde a gente coloca a argumentação. Em geral, ele deve ter uns 2 ou 3 parágrafos, dependendo da quantidade de argumentos de que a pessoa dispõe para utilizar. Então, em um desses, o candidato colocaria o seguinte, tópico frasal: pessoas solteiras deveriam ter, tanto quanto os casais, o direito de adotar crianças. Entendeu? Ele já colocou aí o ponto de vista dele. Nesse momento, o candidato apenas colocaria premissas, né, argumentos teóricos. Então, ele vai estar associando, por exemplo, o acolhimento ao afeto, né, a estrutura, a possibilidade de oferecer educação. Né, isso aí como pressupostos, mais ou menos aceitos pela sociedade. Aí vem o argumento de natureza factual, que a gente chama de evidência, né? Isso pode ser facilmente verificado na própria criação de filhos biológicos. São inúmeros os exemplos de cidadãos bem-sucedidos e felizes cujos pais tiveram que arcar sozinhos com sua criação, em função de uma separação ou viuvez, a despeito de todas as dificuldades do processo. Então, quem não conhece alguém assim, né? É um exemplo que está no cotidiano de todo mundo. A melhor conclusão é aquela que une a teoria à prática. Você fez a redação no ano passado, não fez? Parece maluquice, mas eu faço todo ano. É um hábito que eu cultivo, né? Porque eu acho que isso me dá mais propriedade para depois, em sala de aula, conversar com os meus alunos, né? Eu venho aqui, dou umas aulinhas para vocês, mas eu continuo em sala de aula trabalhando. Então, para mim, é importante, porque eu consigo... eu não faço só a redação, eu faço a prova como um todo, porque aí eu consigo perceber, assim, a dificuldade de administrar, por exemplo, o tempo, né? O aluno, que não adianta ele ter todo um repertório cultural, ele se preparar pra caramba, super se concentrar nos estudos e chegar lá na hora, ele tem outros obstáculos a superar, né? Não são somente as questões ou o tema a ser desenvolvido. Ele tem que administrar o cansaço físico e mental, o estresse da ansiedade que dá em relação, né, a essa dúvida, serei ou não aprovado, vou ou não conseguir a vaga que eu desejo, né? Ele tem que administrar o próprio tempo. Por exemplo, assim, no dia da redação, eles recebem 1 hora a mais, né?
Essa 1 hora a mais, assim, não é muito. A gente tem que considerar que o ideal de uma redação é ele fazer pelo menos um esboço que seja, topicalizar alguns itens para que ele não se esqueça, porque a cabeça está numa efervescência naquele momento. Não dá para desenvolver um texto todo de rascunho. Isso é inadmissível, não vai dar tempo se ele fizer isso, vai encrencar. Então ele bota uns tópicos, faz um pequeno esboço, depois ele desenvolve o texto. O ideal é que ele ainda consiga revisar o texto. É muita coisa para administrar nesse momento. Então eu gosto de estar lá, vivenciar essa experiência para poder até estar aqui falando sobre ela com vocês depois, né? E falar em sala de aula, me ajuda, né? E qual das 2 aplicações de 2016 você fez? Aquela que perguntava sobre formas de combater a intolerância religiosa. É um tema bastante pertinente. Tentei trabalhar justamente aquilo que eu ensino. Premissas teóricas, né? Eu parti, por exemplo, da nossa Constituição, que assegura o livre exercício, né, dos direitos individuais e coletivos e pune qualquer tipo de discriminação, incluindo-se aí a discriminação de natureza religiosa. Aí depois eu trouxe, por exemplo, dados do IBGE, que comprovam, né, por números, até se não me engano estava no texto, comprovam que existem formas de discriminação e elas prevalecem sobre as religiões de matrizes africanas. Isso aí não há dúvida quanto a isso, dado factual. E eu trouxe também uma notícia bastante emblemática do noticiário do ano passado, que foi aquele caso da menina do Rio de Janeiro, que levou uma pedrada quando estava saindo do seu culto religioso, por conta da vestimenta que ela estava usando, que era adequada à religião dela, levou uma pedrada na cabeça por conta disso, uma menina, né? Uma coisa bastante chocante. Então a gente tem que... o tema foi bastante pertinente, na minha opinião, né? Ele não dava, por exemplo, como possibilidade a intolerância religiosa, ele tratava como fato e como algo a ser combatido. E que outros tipos de argumento existem? A gente poderia se valer de argumentos de natureza histórica, né? Se a gente for estudar um pouco o assunto, vai perceber que existe uma persistência histórica de intolerância contra a prática de religiões de matriz indígenas e africanas. Isso é um fato da história. Um outro tipo de argumento importante, né, bastante válido, é o argumento de autoridade. Então, a gente tinha, por exemplo, segundo a Secretaria de Direitos Humanos, né, que foi extinta, ela divulgou dados informando que o número de denúncias em relação a diversos tipos de intolerância religiosa tinha aumentado 70% em relação ao ano retrasado. É um número bastante significativo. Isso é fruto de pesquisa, isso é fruto de estatística, tá ali. Então, esse é um tipo de argumento bastante válido. Professora, como você estruturou seu texto? Primeiro, numa premissa teórica na qual eu acredito muito e que tem bastante respaldo da sociedade, que é de que nenhum tipo de intolerância é desejável, nenhum tipo de discriminação. Isso nos faz mal enquanto sociedade. É muito melhor a gente conseguir conviver com a diversidade, a gente aprende, a gente se enriquece, a nossa vida fica melhor, né? Ninguém ganha com a discriminação. Nem quem discrimina, né? Muito menos quem é discriminado. E me encaminhei para a conclusão apresentando 2 possibilidades de combate. Uma, pela via da educação, muito mais direcionada a jovens e adolescentes, crianças e adolescentes. Inclusive, isso já é previsto pela Lei 10.639, que na prática não é tão colocado, né, como deveria. E outra, a via da lei, do cumprimento da lei, pela penalização mesmo, no caso de adultos que se prestem a esse desserviço, né, da intolerância. As pessoas têm que ser punidas. Em argumentação não dá para separar forma e conteúdo. Eu diria que em linguagem nunca dá para separar forma e conteúdo, em nenhum tipo de texto. No caso da argumentação, é necessário uma objetividade e é necessário que haja uma pertinência entre os argumentos. Essa pertinência, ela se baseia na validade desse argumento, se o argumento realmente está adequado ao tema, ao ponto de vista ao qual ele está sendo defendido, e se vale da estrutura, né, da coesiva do texto como um todo, que a gente vai acompanhar, vai verificar muito na progressão. Então, existem determinadas expressões que cabem muito bem na estrutura da argumentação. Por exemplo, cabe acrescentar que, pontinho, pontinho, dados oficiais informam que, tananana, né? Esse tipo de estrutura coesiva abre o espaço para a argumentação e aí vai encaminhando de uma maneira lógica, consistente, coesa para a conclusão a qual a gente quer chegar.
Muita gente na hora do aperto recorre a sofismas e falácias. Todo sofisma é uma falácia, mas nem toda falácia é um sofisma. Por quê? A diferença entre um e outro está na intencionalidade. Ambos se remetem a uma argumentação equivocada. Então, vamos supor, uma pessoa dizer que se o governo está investindo na educação, ele está deixando de investir na saúde. Isso não é necessariamente uma verdade, uma coisa não implica a outra, necessariamente. Então, esse seria um tipo de argumentação que, para a gente julgar se seria falaciosa ou se seria sofisma, dependeria da gente saber a intencionalidade de quem está utilizando. Essa palavra sofisma vem dos sofistas lá da Grécia Antiga, cujo objetivo era simplesmente ganhar discussões e não a busca da verdade. O trabalho deles era desenvolver argumentação que derrubasse o adversário, que fizesse o adversário se confundir, né, em debates públicos fizesse o adversário passar vergonha e aí acabar, né, se desestruturando psicologicamente. Então, tem aí uma má-fé na utilização do sofisma. A falácia não. Qualquer um de nós pode acabar incorrendo numa falácia se estiver mal informado. Então, como é que a gente combate? Né? A gente evita que uma falácia vá parar lá na estrutura do nosso texto? Estudando. Então, a gente comete falácias muitas vezes quando a gente recorre a fontes de informação não muito confiáveis. Exatamente. É nesse sentido que a pessoa cai na armadilha, quando ela segue esse rumo aí. Na verdade, esse é um risco que hoje em dia está muito próximo dos candidatos, né? Que a gente sabe que a maioria que a juventude pesquisa muito, estuda muito via internet, às vezes, né, fica lá navegando, buscando informações. Eu brinco que às vezes eles não navegam na internet, eles naufragam na internet, porque acaba perdendo o rumo. E na internet você não tem necessariamente certeza das informações, é preciso fazer essa verificação. Primeiro, a pessoa pode usar de um pouco de bom senso, né? Argumentos que sejam mirabolantes demais ou pretensiosos demais, que proponham soluções, né, únicas para problemas muito grandes, problemas que persistem, a gente tem que desconfiar desse tipo de argumento. E outro, o aluno buscar, por exemplo, bibliografias, né, ver lá no final dos livros, ver lá quando ele estuda através de uma revista, por exemplo, o autor, ele assina, ele é responsável por aquele texto, mas ele não tirou tudo da cabeça dele. Ele tem fontes de estudo, então isso está lá na bibliografia dos artigos. Então, procura depois ir naquela bibliografia, vai buscando, uma coisa puxa a outra. E confrontar, né, informações, verificar, conversar com professores, né? A gente existe para isso, para ajudar a esclarecer dúvidas, né? O professor é essencial no processo. Então, evitar essas armadilhas, tomar cuidado. Agora, em 2017, professora, a redação vem logo no primeiro dia. Verdade. Qual é a diferença para você? Olha, eu fiquei muito feliz com essa mudança, tá? Eu acho que os alunos, os candidatos serão beneficiados. Porque, assim, eles primeiro já vão ter de cara o alívio, né, com relação àquela ansiedade do tema da redação, né? O cansaço não vai estar acumulado, né? Não vai ser aquela redação que já feita com o peso das outras provas todas, somado nas costas do coitado do candidato. Então, eu tô até esperando notas melhores. Eu acho que isso vai facilitar, vai favorecer. Foi uma mudança muito bem-vinda. Agora, nunca é demais lembrar que existe uma grande diferença entre argumentar e sair opinando. Ah, grande. Hoje disso dá uma briga danada, sabe onde? Em redes sociais. Não, porque eu penso isso, é minha opinião, e bate o pé e pronto, acabou-se. Numa situação em que está havendo um debate, né? Tem que se tomar muito cuidado com isso na redação do Enem, sem dúvida. Argumentar, de certa forma, parte-se sim do fato de que você está dando alguma opinião, mas não é uma opinião pessoal, é uma opinião fundamentada, ou em uma lógica racional, em premissas, em pressupostos aceitos pela sociedade, ou em fatos. Nunca naquilo que a gente entende como a definição estrita de opinião. A opinião, ela se baseia, muitas vezes, em gostos pessoais, na subjetividade, ela se baseia na vontade de alguém, né? Impressões sensoriais que as pessoas têm. Então, elas não são as opiniões necessariamente extensivas às outras pessoas. Claro que pode haver concordância, mas isso não é uma possibilidade sempre, para todos, né? A opinião, ela é de cada um. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode adorar, né? Já vi, adolescente brinca muito com isso. Adoro sorvete com batata frita. Né? É a opinião dela, é o gosto dela. Né? A opinião, ela comporta até o rol das excentricidades. Tudo bem. Agora, ela não pode
querer que esse gosto dela seja extensivo aos outros. É um gosto dela. Então não pode querer, por exemplo, que esse cardápio entre para a merenda escolar, né? Na merenda escolar, você já vai ter que ouvir, né, para se montar um cardápio de uma merenda escolar, é necessário ouvir a argumentação, os dados de especialistas. Então, vai se pensar no valor nutricional dos alimentos, vai se pensar em fatores econômicos, de quanto dinheiro se dispõe para montar aquele cardápio. Então, por aí a gente vê a diferença entre argumento e opinião. O argumento, ele tem uma fundamentação. A argumentação, o poder da argumentação, a gente, de certa forma, está contribuindo para a defesa da democracia. Então, ficar baseando a nossa argumentação em só é minha opinião, é isso que eu penso e pronto, acabou, é arbitrário, né? Pode desmerecer as diferenças e a gente só ganha com as diferenças. Só fazendo um adendo para completar o raciocínio, que de tudo que ele aprenda, ele procure fazer, com tudo que ele aprenda, ele procure fazer associações de ideias. Não basta ele ter um monte de conhecimento empilhado, feito uma, né? Ele tem que saber conectar as ideias, procurar estabelecer relações de causa e consequência. E aí isso facilita para ele, para ter segurança na hora de argumentar. E no Janela do Enem de hoje, direto de São José do Piauí, a Laísa. Tudo bem, Laísa? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem, muito obrigada. Oi, pessoal. Laísa, é o seguinte, você está no segundo ano, né, do ensino médio e está se preparando para o Enem. Queria que você me falasse um pouquinho dessa preparação. Então, eu estou no segundo ano mesmo. Eu estou me preparando desde fevereiro de 2021, pois eu estou participando de um curso aqui presencial na minha cidade, chamado Pré-ENEM, né? E desde então eu estou me preparando brutamente para o Enem, entendeu? Me dedicando total. E você já sabe o curso que você quer fazer? Então, no momento eu ainda não decidi, porém eu me identifico muito mesmo com a área de humanas. Aí, eu sei que é de humanas, entendeu? De exatas não é muito meu forte, nem ciências da natureza. E você fez algum teste vocacional? Como tem sido esse apoio da sua família? Então, eu fiz o meu teste vocacional no meu psicólogo, no psicólogo da escola, entendeu? E, tipo, lá realmente deu para administração, arquitetura e urbanismo e outro curso também de humanas. E como tem sido esse apoio da família? Ah, sim, meu pai me dá total apoio, ele sempre investiu muito nos meus estudos, ele nunca me negou nada, então, total apoio. Sou muito grata pelo esse apoio dele, entendeu? E já o resto da minha família, não posso dizer que é totalmente, mas sou muito feliz pelo que tenho. Graças a Deus, tem que ser grata, isso mesmo, Laís. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido essa sua experiência, né, nessa parte psicológica, porque você já vem se preparando desde o ano passado, quando você estava no primeiro do ano do ensino médio, e aí para chegar ano que vem, efetivamente, para garantir uma nota cada vez melhor. Como vem sendo isso trabalhado em você? Olha, assim, eu tô sofrendo uma pressão psicológica. Esse ano nem vale pra mim, mas por conta que eu tô no curso, eu acho, assim, que toda a minha família tá de olho na minha nota, porque tem que ser uma nota alta, né? Porque, assim, é um investimento desde o começo do ano nesse curso. Então, tipo, se eu tirar nota baixa, vão pensar que eu nem tava estudando, entendeu? Mas, enfim, eu fico imaginando assim, se eu que tô no segundo ano tô pensando dessa forma, imagina para as pessoas que estão no terceiro ano. Eu acho assim que é algo bem pesado, tem que ter toda uma preparação psicológica, enfim. E para finalizar, queria que você deixasse um recado para quem está fazendo Enem esse ano, como você. Então, gente, o meu recado é: desistir não é uma opção. Não desistam. Eu sei que tem horas que dá vontade de jogar os livros pro ar, tem horas que dá vontade de xingar tudo que é nome. Mas, enfim, gente, não desistam. Eu acho que a recompensa é algo sem comparação. Laísa, quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem, te desejar muito sucesso na sua vida. Muito obrigada, desejo o dobro para vocês que também estão assistindo, e é isso. Gente, Laísa, direto de São José do Piauí, aqui no Janela do Enem. Então é isso, turma. A Hora do Enem está acabando, mas se você perdeu alguma coisa durante a semana, assista a nossa maratona, aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo a partir das 6 da manhã.
E para reforçar, tem ainda o nosso canal no YouTube com tudo o que está acontecendo nessa temporada. Participe dando sugestões e tirando dúvidas via WhatsApp. E marque a gente também pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Aumente as suas chances com o nosso curso intensivo multiplataforma. É só acessar o site que está aqui embaixo. É muito bom e vale super a pena. Gente, foi uma honra passar esse tempo com vocês. Comece de onde você está e use o que você tiver. E faça o que você puder, porque juntos vamos mais longe. Estamos juntos para o que der e vier até novembro por aqui na TV Escola. Sabendo dosar as forças, estudando todos os dias, você chega muito bem nas provas. Acredite, cuide da sua saúde e seja sempre muito feliz. Amanhã tem muito mais Hora do Enem para vocês. Um beijo, até lá e bons estudos. Tchau, tchau!